R$ 7 bilhões. Esse é o valor de reserva para financiamentos por meio do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Para saber como ter acesso a esse recurso e como isso pode melhorar a vida dos produtores de café, iremos falar com o diretor executivo da ABIC, Celírio Inácio. Olá, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado, mais uma vez, grande prazer estar com vocês. Satisfação é toda nossa. Celírio, realmente o setor passa por algumas turbulências, mas previstas, né, devido àquelas etapas da plantação. Uma hora a produtividade está boa, outra ela tem um recuo, que é natural de uma lavoura de café. Agora, é importante que haja esse recurso, haja disponibilidade desse dinheiro para quem, de repente, acabou perdendo as contas, saindo um pouco mais prejudicado, né? Pois é, existe o CDPC, que é o Conselho de Deliberativo da Política do Café, que tem o FUNCAFé, que tem como objetivo, como você bem falou, assegurar esse crédito acessível, dar estabilidade ao setor, fomentar essa competitividade, estimular a indústria e estar sempre do lado do produtor e da indústria, dos cooperados, quando assim for necessário. Nós estamos passando, melhor dizendo, nos últimos 4 anos, por várias turbulências. E é necessário que tenha um recurso próprio que possa estar favorecendo toda a cadeia. Esse ano, referente ainda ao ano passado, nós tivemos uma taxa máxima de 11%. É claro que isso vai depender muito da taxa Selic, que já estamos falando de 15% para esse ano. Mas, de qualquer forma, o objetivo é fazer com que toda a cadeia possa ter mais estabilidade para com a sua vida financeira. Tá, e essa questão também, né, dos preços, muitas vezes na gôndola, né, o consumidor acaba optando por um ou outro produto diante de alguns preços que têm sido constatados nesses últimos meses. Isso acaba impactando realmente toda uma cadeia e por isso é necessário esse equilíbrio, né, buscar realmente uma normalidade, já que lá no campo também o produtor tem alguns prejuízos, né? Perfeitamente. Eu sempre falo e lembro que o Brasil é o maior cliente do próprio Brasil. O Brasil é o maior produtor de café, mas o próprio Brasil, fica com 40% de tudo que nós produzimos. Nós somos o segundo maior consumidor de café. E isso traz uma grande importância para o produtor, esse consumo aqui no Brasil. E cada vez mais que estamos buscando qualidade e fazer com que o consumidor seja consciente no seu consumo, faz com que toda a cadeia possa comemorar ou possa também dividir as suas dificuldades quando uma dessas etapas não acontece. Nós passamos por um período de alta de café da matéria-prima, e a matéria-prima significa por volta de 55% a 60% do custo da indústria, e em algum determinado momento, que começou agora em janeiro desse ano, a indústria, diante desses aumentos da matéria-prima, começar a repassar esses aumentos ao consumidor. E isso não só preocupa a indústria, mas também o produtor, que faz valer toda essa qualidade antes de chegar na mesa do brasileiro. E, Celírio, como é que está a situação do cafeicultor da indústria também, quando a gente se refere à questão de exportação? A gente ainda mantém um bom número, um bom volume, já que o nosso produto é bem visto lá fora, né? O Brasil é fantástico quando se fala em café. Nós produzimos em larga escala as 2 espécies mais consumidas no mundo. No ano passado, o Conilon, o Robusta, ele foi a vedete da festa,
porque houve uma necessidade muito grande diante de outros produtores de café de outros países produtores que também tiveram a sua produção prejudicada, principalmente por fatores climáticos. E no ano passado nós chegamos a mais de 50 milhões de sacas de exportação, e muito desse número foi do Robusta, do Conilon, que foi muito procurado. E nós temos, esse ano, outra vez, uma boa safra de Conilon, e nós nos preocupamos muito com o Arábica, que, diante de todas essas dificuldades nos últimos 4 anos, e esse ano ainda nós vamos ter uma produção menor. Mas é muito importante o Brasil continuar com essa grande qualidade. Nós estamos com as portas e as fronteiras abertas quando se fala sobre café. Nós temos para oferecer muitos sabores, muitos aromas, de regiões diferentes, de poder, de entregas diferentes, e isso o mundo está reconhecendo que o Brasil é, assim, o celeiro também do café. Tá aí. E, Celírio, não tem como a gente fugir dessa questão quanto ao clima. O produtor sentiu realmente seca, chuva, e muitas vezes irregulares, o que acaba também prejudicando no desenvolvimento da plantação. O recurso que está disponível no Funcafé vai ajudar justamente a esses produtores que estão ali com defasagem no crédito rural. É preciso que realmente esse dinheiro chegue nessa outra ponta para realmente haver o resgate dessa confiança dele na hora de olhar lá no plantio, né? A distribuição financeira, a gente tem algumas linhas que são muito importantes para o agricultor e para a indústria. Tem o custeio, a comercialização, a aquisição de café, que é o FAQA, o capital de giro, recuperação de cafezal. Então, são alguns pontos que são extremamente necessários, que dá segurança para com tanto aquele que produz e aquele que industrializa possa ter um pouco mais de segurança. O que sempre busca no Funcafé é que nós tenhamos uma taxa menor que o mercado, e essa que dá essa segurança de crédito ao agricultor e ao industrial, que ele possa continuar sobrevivendo mesmo nas suas grandes dificuldades. E você bem falou, nós estamos num momento, há 4 anos, que nós não conseguimos produzir o suficiente, pelo menos é o que o mundo tem a demanda. E então, existe uma pressão muito grande. Pouca produção, muita demanda, os preços acabam subindo, e quando eu falo que o preço sobe, eu falo por outros que também compõem o CDPC, que isso não é bom para ninguém. O produtor ele não quer vender um produto mais caro. O industrial ele também não quer oferecer o produto mais caro. E o consumidor não quer pagar mais caro. Mas, infelizmente, as condições climáticas não têm favorecido essa produção, que é a principal etapa para que esses preços sejam mais arrefecidos e de uma forma mais econômica entregue ao consumidor. Tá aí, Celírio, a gente acompanha atentamente esse setor tão importante para o nosso agro, né? Para a nossa economia. O café está na mesa de todo brasileiro, não tem como fugir disso. E que a gente realmente consiga ver o produtor também satisfeito, mas a indústria também cumprindo a sua missão de distribuir a produção para todos, com a ótima qualidade que sempre fez, né? Por isso que é tão importante esses recursos serem disponíveis o quanto antes. Muito obrigado pela participação aqui, trazendo esse panorama de um setor tão fundamental como a cafeicultura. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, e quando precisar é só chamar. Tá certo. Muito obrigado, sucesso.